91.6 Alto FM. Boa tarde. Hoje pomos em destaque os principais documentos orientadores da ação municipal, o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento para o ano de 2015, que com as grandes opções definem o que será a atividade do município. Como se sabe, estes documentos foram aprovados em reunião da Assembleia Municipal realizada em novembro. Como se sabe também, as grandes opções do plano, o plano e o orçamento são os indicadores das opções e orientações da atividade da Câmara, que faz a descrição dos investimentos a realizar, assim como as ações a desenvolver no mesmo período. Em resumo, relativamente aos números, o município de Vieira do Minho dispõe para 2015 de um orçamento no montante de 14.992.715 euros, tanto na receita como na despesa, 9 milhões, ou seja, 61,6% de receitas correntes e 5,7 milhões, correspondentes a 38,4% de receitas de capital. Na execução, um terço vai para funções gerais, sociais e económicas, sendo as funções sociais, com 14,6%, as de maior dotação orçamental. Na apresentação dos documentos, o Presidente da Câmara, apontando as dificuldades do momento de crise do país, define a educação, a ação social, turismo e sustentabilidade económica como as principais opções. Como apreciam os principais partidos com atividade no Conselho estes documentos, é a proposta do Falar Daqui de hoje. Temos em estúdio João Oliveira, representante do BE, Nelly Pereira, de CDS-PP, José Costa Fernandes, do PCP, da coligação CDU, Jorge Dantas, do PS e Pedro Araújo, do PSD. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Pedro Araújo, começo por si. Recorrendo à introdução feita aos documentos em 2013 para 2014, as quatro principais opções eram combater o desânimo e a resignação, dar prioridade à educação, manter a solidariedade e gerir o orçamento com rigor. Hoje, a educação, a ação social, turismo e a sustentabilidade económica são as opções apontadas. O que é que mudou? Antes de mais, boa tarde a todos. Permita-me uma pequena nota prévia. No último debate que aqui tivemos, a imagem com que ficamos foi um debate bastante tranquilo, cordial e muito correto. Acontece que, pelos vistos, para algumas pessoas, o debater aqui parece que temos, principalmente as principais forças partidárias, parece que têm que se zangar e aborrecer. Eu quero esclarecer essas pessoas. É a imagem que vem dos grandes meios de comunicação. E nenhuma delas está aqui presente, mas gostava também de esclarecer esse tipo de observações. Nenhuma delas está aqui presente. Mas gostava apenas de clarificar essa posição. Enquanto líder do Partido Social Democrata, não sei por quanto mais tempo, mas enquanto líder, quero dizer o seguinte: para defender os vieirenses, Vieira do Minho e o PSD, não tenho que discutir nem barrar com ninguém. Portanto, podemos continuar a ser cordiais, como fomos no último debate, a falar, a defender. E mesmo nos momentos mais acesos, nunca deixam de ser cordiais, também é bom que se diga. Se porventura a conversa se exaltar um bocadinho, a amizade e o respeito mútuo impera sempre, e no final do debate continuaremos todos amigos como estamos neste momento. De qualquer forma, falámos do orçamento, e muito bem. Relativamente a este orçamento, aquilo que se poderá falar, e até porque nós, portanto, eu falo para mim, não poderei recorrer e socorrer-me, aliás, das questões técnicas, mas sim das opções políticas deste Executivo para o Conselho. Aquilo que eu entendo ser este orçamento: primeiro, rigoroso; segundo, apostar cada vez mais no saneamento financeiro; e, em terceiro lugar, um investimento nas pessoas, nos vieirenses. Quando eu digo rigoroso, o contexto social e económico atual obriga mesmo a que este orçamento seja rigoroso. Primeiro, porque efetivamente há poucos recursos. É um concelho pobre, com poucos recursos. Depois, porque efetivamente o município está com uma dívida ainda bastante elevada. O último dado que dispunha de junho de 2014 rondava os 18,9, aliás 17,3, se não estou em erro. Efetivamente são valores muito elevados para um concelho tão pequeno. E há efetivamente que continuar este saneamento, até porque, dado o volume da dívida do município, obriga também, e a adesão ao PAL, este município, este executivo, ainda está, portanto, a gerir, digamos assim, com base no saneamento financeiro. No entanto, há um investimento nas pessoas. É certo que muitas vezes aquilo que se pretende de um executivo é que grandes obras, que surjam novas vias de comunicação, novas estradas, que surjam novas praças e por aí fora. E há um
uma prevista que é de há muito tempo, que é de Zebrão. Sim, efetivamente já lá ia. Neste orçamento e da análise que aqui fizemos, penso que a aposta fundamental é nas pessoas, nos vieirenses, como, da mesma forma, dando continuidade e reforçando a aposta do ano anterior, nomeadamente no pagamento, por exemplo, dos transportes escolares, nas refeições dos alunos. Isso faz parte das despesas correntes, que faz parte, sempre existiu. Mas, efetivamente, repare, mas é uma aposta deste Executivo, até trago aqui comigo o programa eleitoral deste Executivo, na altura, em que falava, por exemplo, na oferta, a disponibilização dos manuais escolares, a disponibilização gratuita, então, do 5º ao 12º ano, a oferta de manuais escolares, refeições, transporte a todos os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo, enfim, tudo isto é para reforçar. Além disso, há também uma aposta clara naqueles que são os mais carenciados, os mais idosos. Eu ressalvava, por exemplo, aqui uma das apostas do Executivo, por exemplo, quando dizem, aliás, que em 2015 é o objetivo deste Executivo reforçar o programa Vieira Solidário. Neste caso particular, até com a afetação de uma viatura médica devidamente apetrechada e que irá percorrer as 21 freguesias, mas agora com a união de freguesias, as 16 freguesias. Há de facto também continuidade na aposta no programa de apoio à habitação social, o apoio ao arrendamento urbano, com participação de medicamentos, o programa de apoio à natalidade, e ainda o programa de apoio ao transporte de pessoas com deficiência e na cooperação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Logicamente que aquilo que os vieirenses pretendem e que nós pretendemos é que o Concelho cresça, que melhore, que evolua, que o desemprego de uma vez por todas inicie a sua marcha decisiva, mas descendente, como é lógico, mas há que também ter aqui este equilíbrio, e este equilíbrio prende-se com o saneamento financeiro e com a aposta, com o investimento nas pessoas. Em vez de fazer um investimento numa estrutura física, acho que há aqui uma aposta cada vez maior nas pessoas. Aliás, os grandes investimentos no Concelho estarão feitos. Em termos de viação, em termos de infraestruturas, não ficaria só por escolares. Mas de qualquer forma, naquilo que é a grande bandeira que foi a grande bandeira deste Executivo em campanha, que foi a aposta dos 400 postos de trabalho, repara aqui na continuidade dessa aposta, na afirmação efetiva dessa aposta. Relativamente ao Parque Industrial de Pepim, segundo informações que dispõe, apenas 2 lotes estarão ainda por vender. O que é bom sinal e é sinal que efetivamente está ali à procura. Depois, em segundo lugar, há o ninho de empresas que irá ser criado no Parque Industrial, já há o acordo assinado com a Universidade do Minho para a criação então de um ninho de empresas e que irá potenciar o empreendedorismo e a criação de postos de trabalho no Concelho. E depois, com a notícia deste fim de semana, que quer se queira, quer não, seria da nossa parte uma falha brutal não falarmos na notícia de um dos principais órgãos de comunicação social, nomeadamente o Jornal de Notícias, que avança hoje com um investimento muito elevado no Concelho de Vieira do Minho por parte do imigrante deste Concelho, residente atualmente em França, e que então se propõe a criar neste caso centenas de postos de trabalho, nomeadamente com a possibilidade da criação do call center, que, pelo que sei, mas aqui a doutora Nelly será a pessoa também mais indicada aqui no debate para confirmar esse tipo de situações, mas que irá então avançar com o call center e ainda com um empreendimento turístico na zona do Hermal. Portanto, aqui a aposta no emprego, no empreendedorismo, está efetivamente e passa aqui a redundância, a efetivar-se, a confirmar-se, e afinal parece que tudo aquilo que se dizia não era uma invenção. Há dados concretos e parece que vamos concretizar essa criação de emprego. Eu não sei se posso continuar, também não quero roubar o tempo todo. E concluo esta primeira análise. Depois gostava também de falar, não sei se será mais oportuno agora, né? Portanto, mais ao pormenor do orçamento, relativamente expondo melhor, por exemplo, a questão da dívida do município, que tem de ser paga e temos que a pagar, porque qualquer pessoa de bem, quando contrai uma dívida, tem de a pagar, e se efetivamente numa situação financeira, se calhar bastante mais afogada, poderíamos estar aqui a falar de um orçamento onde o investimento não fosse só nas pessoas, tão somente nas pessoas, mas onde efetivamente, para além deste ninho de empresas, para além de, como falou o Zé Luís, naquela questão também de pavimentação da estrada que vai da Serradela até Zebral, sei lá, da obra também que está prevista entre Vieira e Mosteiro, a criação então também de um passeio, de uma zona pedonal, enfim, obras que são de subeja importância, bastante importantes para o dia-a-dia dos vieirenses, mas que, no entanto, poderá saber a pouco para os vieirenses. Mas a aposta, efetivamente, é nas pessoas mais carenciadas, nas mais necessitadas, apostar na educação dos nossos jovens,
saber perfeitamente que há uma equipa que está preocupada com o bem-estar dos vieirenses, e é isso que neste momento, daquilo que eu vejo no orçamento, daquela preocupação que eu vejo, é que efetivamente a preocupação é nas pessoas e não tão somente em obras. Doutor. Doutor Anelim, o que acrescenta, além daquilo que quiser dizer, evidentemente? Antes de mais, deixe-me cumprimentar os ouvintes da Rádio Alto Ave e os colegas de debate aqui presentes. Relativamente ao tema... E não se esqueça que foi, digamos, desafiada a revelar o que se passa com o famoso call center. Uma vez que esteve presente. eu já chego lá. Antes disso, eu gostaria então de me referir ao tema que nos traz cá hoje, e na senda daquilo que o Pedro Araújo disse, e eu concordo inteiramente, nós não podemos deixar de referir sempre que este orçamento continua a ser um orçamento de grandes contenções. De facto, não há grandes investimentos. Não há grandes investimentos porque também não nos podemos esquecer o contexto em que nós vivemos e inevitavelmente não podemos deixar de falar nas contas que a Câmara encontrou que o atual Executivo encontrou quando iniciou funções. Ainda é tempo de falar na herança? É sempre tempo de falar na herança, porque infelizmente essa herança condiciona em muito os orçamentos, especialmente os primeiros, não é? E, portanto, este ainda é condicionado e muito pela herança, e por isso mesmo é um orçamento de contenção, mas que revela uma grande preocupação social, como o Pedro disse, como o Pedro referiu, e eu concordo. E é bom referir essa preocupação social, até porque muitas vezes, designadamente o CDS, é acusado no seu ADN não ter preocupação social. Eu acho que é das visões mais distorcidas que se pode apontar ao CDS enquanto partido. Mas mais assistencialista, como diz Bacon-Félix, mas mais assistencialista, como diz Bacon-Félix, preocupado com o social, mas mais no sentido assistencialista? Preocupado sempre com o social. Certamente que de forma diferente que outros partidos que têm ideologias muito diferentes o farão, mas sempre preocupado com a questão social. E essa preocupação social que este orçamento reflete não pode deixar de ser aqui frisada e sublinhada. Quer pelo apoio aos medicamentos, quer pelo apoio à natalidade como apoio social, quer no apoio às rendas, à habitação. E, portanto, é o que se me oferece assim dizer de imediato sobre este... E a questão do call center? A questão do call center, se calhar eu não tenho mais informações que aquelas que estão vinculadas na comunicação social. O Sr. Armando Pereira, que é um imigrante, como todos sabemos, natural aqui de Guilherme Vieira de Minho, foi contactado por nós, pelo Executivo e também por mim, no sentido de conseguirmos e de tentarmos, embora não tenha sido preciso muito esforço, porque ele próprio é uma pessoa que tem todo o interesse em defender e em investir na sua própria terra, e, portanto, aquilo que sabemos é que ele, efetivando-se este negócio com a PT, terá intenções de aqui colocar um call center. Isso só beneficiará certamente a economia de Vieira do Minho. E não tem a ver com a ideia que adiantou aqui o Presidente da Câmara de pensar, enfim, num empreendimento no lado sul de Albufeira de Guilherme ou Albufeira do Hermão? Como disse, o Sr. Armando Pereira pretende investir em Vieira do Minho. Ele gosta da terra dele, a terra dele ainda por cima é Guilherme, portanto é natural que tenha intenções tendo possibilidades de aí investir. João Oliveira, o BE ainda está, e a apreciação que faz... Espero que esteja por muitos e longos anos. Naturalmente, antes de mais, boa tarde ao auditório da Rádio Alto Ave, todos os vieirenses, também aos colegas de debate. Qual era a questão este orçamento, de forma apreciada... Relativamente a este orçamento, e tendo em conta a análise que fiz do orçamento, penso que, em relação a ele, o Bloco de Esquerda tem uma posição muito clara. Parece-nos ser um orçamento de contenção, efetivamente, e teríamos de recuar até, tenho aqui uma nota, teríamos de recuar até o ano 2009, até antes de 2009, para termos um orçamento com montantes similares.
inclusivamente o de 2009 era superior em montantes. O que quer dizer que reflete bem os tempos em que estamos, não é? De contenção? De retenção, de contenção orçamental. Efetivamente é um orçamento de contenção que reflete os tempos que vivemos, de crise, de dificuldades, mas por vivermos um tempo de crise e de dificuldades, provavelmente o orçamento não deveria ser contracíclico. Um orçamento, efetivamente, é evidente que nós não esquecemos, não negligenciamos a existência de um passivo, de uma dívida e de uma herança, digamos assim, ou de mas uma herança que vem dos diferentes executivos, incluindo o anterior. Realmente, o que acontece é que aquilo que é uma boa gestão devia ter sido feito ao longo dos anos. E se assim tivesse acontecido, provavelmente hoje era possível fazer um orçamento que contrariasse aquilo que constitui as dificuldades do momento. Dificuldades sociais, pessoas que vivem e se debatem com muitos problemas aqui no Concelho e que necessitariam, neste momento, serem umas mais ajudadas e outras ajudadas, se é mas que... não existe um ministério... Mas não existe um ajudadas ministério, pela primeira vez, naturalmente. Mas não existe um ministério próprio para isso. Diga? Não existe um ministério para isso que não se pode substituir às câmaras. Está a tocar uma questão muito interessante, que é de realmente os executivos camarários têm uma relação muito direta com a administração central. E este governo está a impor, de facto, um garrote financeiro às autarquias. E a autarquia de Vieira do Minho não foge a esta regra imposta por um governo que a maioria dos portugueses naturalmente desejam que vá embora rapidamente, porque esse mesmo governo deveria estar a contrariar, a fazer uma política de contraciclo para contrariar as dificuldades com que se debatem as populações neste momento de grandes dificuldades. Permite a questão, como é que eu faria? Como é que eu faria? Naturalmente, fazendo outras opções, naturalmente, Desculpa, questionar, peço desculpa. Fazendo outras opções, naturalmente, não sei se está a ver, se tem analisado com algum cuidado a política deste governo. Esta política deste governo tem favorecido o capital em prejuízo do trabalho, do mundo do trabalho. Não, mas basta recordar um programa de televisão de sexta-feira ontem à noite. Sem capital não há trabalho. Para poder... Mas repara, mas o capital só existe porque há trabalho. Aliás, o capital resulta o contrário da também criação é de riqueza. Da criação de riqueza. Também é e provavelmente são os trabalhadores deste país que têm contribuído mais para a criação da riqueza. Fora essas os maus exemplos desta casta que nós temos tido à frente das instituições, e ali não é preciso consultar jornais de há muitos meses atrás, para verificar que realmente a classe liderante das empresas e dos partidos, de alguns deles também, têm muita responsabilidade na forma como o país chegou até aqui. Reflexos disso no orçamento. No modo como chegamos até aqui, não é? E reflexos disso Portanto, no orçamento. relativamente a Vieira do Minho, naturalmente que se reflete a política do governo de corte, digamos, de estagnação, de garrote financeiro, tem uma consequência direta, porque não havendo remessas financeiras que sejam canalizadas para os municípios têm muita dificuldade em sobreviver e eles mesmos acabam por depois aumentar impostos sobre as populações. Mas não é este o caso. Como? Mas não é este o caso. Não, se calhar, se formos analisar os números, se calhar vai. Mas se conseguir provar, não vejo onde. Pode ser que prove. Se conseguir provar. Pode ser que prove. Não, mas ou consegue, ou não consegue provar. Provavelmente em relação a 2014 há um aumento, pode ser ligeiro, mas há um aumento de impostos. De Olha, por exemplo, o IMI. Se for consultar, comparar os valores do IMI... Não, pode comparar, se houve uma manutenção dos valores... Não. Se for comparar os valores do IMI, a taxa acho que há ali um valor ali aproximadamente de 200 milhões. 200 mil euros. 200 mil euros. 200 mil euros. O orçamento é de 15 milhões. Isto corresponde...
A 1 milhão. Agora, se a avaliação dos imóveis é corresponde. diferente, é a responsabilidade do município. Agora, mas, portanto, eu estou a referir-me, apesar de se manter os tais valores o nível mínimo, não é? Mantém-se. Não, eu não esqueço isso. Mas se for comparar os valores do ano 2014 em termos de cobrança de receita, há de verificar que há um aumento de 2014 para este ano. O município não tem qualquer responsabilidade na avaliação dos imóveis, não tem responsabilidade se há mais imóveis, Pois, eu já estou a atribuir responsabilidade também à administração central e à forma como eles impõem então concorda connosco que efetivamente é um orçamento de contenção rigoroso, mas preocupado com as pessoas. Nós estávamos aqui também a correlacionar a ação das câmaras com a ação do governo e, portanto, isto está tudo relacionado. Logo, está de acordo com este orçamento. Acontece, se for verificar os valores, há de Logo, reparar que há um acréscimo relativamente à cobrança de impostos. Portanto, relativamente as grandes opções, está de acordo com elas. Agora, se fizermos um paralelo... Se nós falarmos no turismo, na ação social, turismo e sustentabilidade económica, são opções que estão, enfim, digamos, plasmadas. Eu aceito perfeitamente que haja uma preocupação do Executivo em manter o apoio e não poderia ser, digamos que... É o mínimo que se pode esperar de um Executivo em tempos de dificuldades que faça alguma coisa no sentido de apoiar as populações que mais carecem. Agora, há uma coisa. Se compararmos também as dotações na rubrica Funções Sociais, comparando 2014 com 2015, vão verificar que há um decréscimo nesses apoios. Portanto, não são reforçados, mas há um decréscimo, portanto, há diminuição, efetivamente, e a crise não passou, aliás, até me parece, apesar de muitos se vangloriarem de que afinal a Troika tinha partido e tudo tinha melhorado, parece-me que as dificuldades continuam aí, não é? Zé Costa Fernandes. Ora, então, em termos genéricos. Boa tarde a todos que nos ouvem, já cumprimentei os companheiros do painel. Quanto ao orçamento para o próximo ano e sobre as opções do plano, acho que, na verdade, equilibrado. Dentro daquilo que tem, dos dados que tem, nós temos que ver que os vieirenses, quando se votam na política nacional para um governo, depois também estão a votar, de certo modo, na distribuição que depois faz pelas câmaras municipais, depois, quando escolhe os seus órgãos, também não pode exigir milagres que eles que não têm as dotações nacionais, são menores e tudo mais, e tem que haver uma certa contenção, e nesse aspecto eu vejo aqui até sobre o esforço na educação, que é muito importante. Acho positivo, porque não, temos que reconhecer isso. Se as obras realmente são de apoio, que grandes obras ou isso, não é que nós agora estamos. Nem estamos em condições, e eu estou a ser coerente, se digo muitas vezes que está mal, pior que as pessoas, que a generalidade das pessoas, e diferentemente de forças políticas que se manifestam. E eu sou mais pessimista. Isto na Europa não é só o país, mais que isso. Não é Portugal, não é só em Portugal. É na Europa também. E estou a ser coerente quando digo que isto realmente exige muito sacrifício. E vou até dizer mais, que para os próximos anos as coisas não vão melhorar, mesmo nos anos mais próximos. E então, a pensar que que a política, enfim, até na Europa e tudo, ela vai ser mais ou menos a mesma, não é? Ela vai ser até à derrota final. A Europa está a decader. De vitória em vitória, até à derrota final. E quanto às opções que são? O nosso periférico, em parte, e o nosso concelho depois, também numa zona, não é muito periférica, mas é uma zona que não é uma zona de grande desenvolvimento, e nem será culpa dos vieirenses, será culpa da situação em que estamos. Não? Estivemos muitos anos que isto andou na Europa, houve conflitos e guerras, nós nem aproveitamos, temos aqui a paz, quer com a Guerra Civil de Espanha, quer os conflitos que houve, sobretudo o segundo, em que nós tivemos, enfim, de certo modo, quase imundos aqui e não criámos desenvolvimento, e isto ainda se reflete, e temos que olhar para dentro e não deitar a culpa aos outros, nós temos muita culpa, aquilo que está a acontecer. Ouvi falar aqui há pouco, a doutora Nelly falou na herança. Eu devo dizer o seguinte, é perceber isso, eu estou assim um pouco, sinto-me à vontade, com a distância que sinto sobre as forças políticas que têm estado à frente. Nos destinos políticos de Vieira do Minho, que falámos de herança. Se perguntarmos qual foi o montante da herança que esta Câmara recebeu,
e o montante que vai deixar, e pode deixar para a mesma força política, não quer dizer que a futura Câmara não pode até ser. Com certeza que ela também, os outros, não vai dizer a herança, se fosse outro Presidente da Câmara, e limitamos, das mesmas forças políticas que viesse a dirigir os centros da Câmara nas próximas eleições, ele também poderia dizer, eu recebi uma herança de X, e também tem toda a legitimidade, especialmente se ela decorrer de uma má gestão, não é? E todos vão. Quer-se dizer, eu de certeza, e estou convencido, e não deito culpa nesse particular ao Executivo atual, que ele vai deixar, ao fim deste mandato, fique para ele, ou quem lá ficar, ou até mesmo para a Câmara para o mandato seguinte, que vai deixar uma herança, de certeza, com um volume de dívida superior. E isso acha uma das culpas, porque das duas, uma. Quando se concorre, nos diversos, quando concorre uma força contra a outra, e tem acontecido aqui em Vira do Minho, tem sido alternados entre o PS e o PSD, ou a coligação da maioria, PPD, CDS, PSD, CDS, tem acontecido o seguinte: as pessoas dizem assim, a Câmara está endividada, isto as obras fez, mas para o que devia ter feito não é nada, que nós devemos X. E com base nisso, ou com esse argumento, legitimam-se para ganhar as eleições. Depois chegam lá, e eu estou a falar isto para as duas forças políticas, chegam lá e dizem assim, nós não pensamos que esta herança fosse essa. Das duas, uma. Ou quando fizeram campanhas, estavam convencidos que isto, que era a dívida, era a real, e nesse caso foram francos, ou depois se mostraram surpreendidos, foram hipócritas, quando nas campanhas disseram que o Conselho devia que estava desgraçado em dívidas. Vamos então e é por isso que esta seria, vamos que o nosso, aqui, quando falaste na herança, por isso se ganha eleições, é porque se fez melhor, ou pensou-se que se fez melhor, ou isso. Deve-se pensar é fazer ainda muito melhor. Para... Sr. José Fernandes, vamos passar então para um dos donatários. Quanto ao resto, dizer que podia sempre ser melhor ou isso. Com certeza as coisas podem sempre melhorar. Eu também queria acompanhá-lo nessa notícia que foi com certo agrado, porque não, que um cidadão de Freire de Vierminha, que depois emigrou há muitos anos e conseguiu, faz parte, é um representante de um grande acionista de uma empresa, por sua vez, tudo leva a que vai adquirir a PT, Portugal Telecom. E eu acho que isso é positivo, tanto mais que muitas vezes vê-se os projetos ou empresariais procuram 100%, muitas vezes é o dinheiro, muitas vezes mesmo projetos que se diz turísticos, muitas vezes, e tem acontecido em muitas partes do país, estragaram mais do que o que fizeram. Aqui tem uma particularidade, que é com gosto que eu sublinho, é que ele sendo natural de Guilherme Freire, com certeza que vai pôr nesse empreendimento um certo gosto, não só até o lucro, mas vai também, não sei até que ponto, mas admito mesmo que ele tenha até um espírito filantrópico para a sua terra. Eu acho que qualquer um de nós, independentemente da posição política que tenhamos, teríamos sempre gosto. Onde saímos por ter emprego na nossa terra, fomos para o estrangeiro e conseguimos, fizeram uma coisa que nos vai depois até perpetuaram. Isso, e de preferência emprego com direitos. E de preferência emprego com direitos. Muito bem, Sr. Jorge Dantas, relativamente a este orçamento, a apreciação do PS que não votou favoravelmente. Preferência emprego Antes de mais, com dar direitos. só uma saudação especial a todos os colegas de mesa, a todos os ouvintes alçados nos contra este momento. Peço desculpa pela minha voz de hoje, mas estou de facto um pouco constipado, mas vou tentar que seja perceptível em casa. Saudar a todos mais uma vez, portanto, e dizer que depois de ouvir a ronda que foi feita inicialmente, até parece que vou aqui destoar, mas é verdade, porque o PS já na altura manifestou esta posição que aqui vou tentar transmitir, como entendo que é de facto a mais correta de uma análise verdadeira quanto aos documentos. Surpreende, portanto, a posição tanto do PC como do Bloco de Esquerda, de algum consentimento com aquilo que é o orçamento apresentado pelo PSD, CDS-PP, mas também dou esse benefício da dúvida por não fazerem parte dos órgãos eleitos no município, portanto, com menor informação sobre o processo e, se calhar, com menor possibilidade até de terem informação que permita uma outra percepção dos documentos. Depois de dizer que aquilo que é dito, tanto pelo Pedro Araújo como pelo Dr. Nelly Pereira, de facto, é aquele discurso que eu não quis chamar cor-de-rosa, porque é um discurso que é uma cor que se identifica mais comigo do que com eles, mas é um discurso de azul celestial que não se verifica, de facto, nem no Conselho de Vierminho, nem no país, e esse discurso é um discurso que tem passado ou tem Mas é uma verdade que os orçamentos dos municípios estão constrangidos pela situação geral. Claro que estão, evidentemente, mas isso é onde eu ia chegar. Mas esse discurso já eu tinha quando eu era Presidente de Câmara, e o PS já o tinha, e na altura éramos acusados, estávamos a ser demagógicos, estávamos a defender um governo do Partido Socialista, não era nada verdade, e que nós éramos maus gestores, e que não faltava dinheiro. Eu recordo sempre aqui uma expressão do Presidente da Câmara atual, enquanto foi aqui entrevistado pelo José Luís, suponho eu,
quando era candidato, que disse, quando foi confrontado com uma afirmação do José Luís, que disse, mas a Câmara viu reduzida em 1 milhão de euros as suas transferências para o município. Ele disse, o que é 1 milhão de euros no orçamento de 12 ou 13 milhões? E, portanto, quando se está de fora, tem-se um discurso, quando se está dentro, já se tem outro, e aqui eu queria reafirmar que, de facto, os governos, sejam os do PS, ou do PSD, ou do CDS, têm sido madrastos ou padrastos para os municípios, cortando muito as verbas disponíveis para a sua gestão, e, portanto, seja qual for a Câmara, eu estou solidário com este discurso, queria que este discurso fosse coerente e que se verificasse sempre, quer estejamos no poder, quer na oposição. Depois, dizer que este orçamento, de facto, não reflete nada daquilo que é uma política para o Conselho de Domingo. Se eu perguntar aos meus ilustres colegas de debate, tanto ao Pedro Araújo como ao Dr. Nelly, porque é que o ano passado eram umas estratégias, uma linhas orientadoras, este ano são outras, por este orçamento não consegue responder, porque de facto nenhum de nós consegue responder. Aliás, este orçamento tem a particularidade de ser um conjunto de generalidades, até porque destaca como obras importantes fazer um passeio entre a Escola de Roças e o Pavilhão de Roças. Quer dizer, importante foi ter feito a escola e o pavilhão. Quer dizer, um passeio é um mero acessório de mobilidade para as pessoas chegarem de um local ao outro. Isso até me parece um pouco ridículo. Por isso no orçamento como uma obra de referência ao que nós chegamos. Mas de qualquer maneira alguma coisa mudou no sentido de que a maioria dá as suas opções. No princípio falava-se combater o desânimo, significa que isso pelo menos... Não, o problema não é esse. Não, o problema é que não tem estratégia nenhuma. O problema é que vai pondo ano para ano aquilo que vem à cabeça, passando a expressão, porque é uma expressão pouco cuidada, e portanto vai colocando. É evidente que aquilo que aqui foi referido como sendo muito importante do ponto de vista do apoio às pessoas e preciso ver uma cópia para pior daquilo que nós já tínhamos feito na Câmara de Domingo. Aqui o Pedro Araújo não me vai deixar mentir, quando refere-se ao apoio à natalidade, já existia, e na minha opinião, melhor até que atualmente. Apoio a medicamentos já existia, o Vieira Solidário já existia, o material escolar ou os manuais escolares já existiam, os centros de convívio e lazer para os idosos já existiam. Mas a Universidade não foram ampliados. Não, antes pelo contrário, foram diminuídos. Mas todos os programas foram melhorados, doutor. Não, comigo. Desculpa, os centros de convívio e lazer são iguais, a Universidade de Sénior é igual, não, mas o apoio à natalidade é pior, o Pedro sabe que é pior. É diferente. É diferente. É diferente. Pronto, eu tive aqui em silêncio, Pedro, desculpa, eu tive aqui em silêncio durante a vossa intervenção e, portanto, para tentar cumprir o que nós propusemos outra vez. E, portanto, o que eu digo é, o que havia para as pessoas mantém-se e não há nada de novo. Neste orçamento, o que é que temos? Um aumento brutal da despesa corrente. Aumenta 1,5 milhão para despesas correntes e, portanto, isso significa que vamos ter ou mais pessoal contratado, ou mais assessorias contratadas, ou mais despesas em comunicações, ou mais despesas em alguma coisa que não capital. Portanto, 1,5 milhão de euros para despesa corrente. Temos o que está previsto para despesa de capital, significa 31%, o que é o pior dos últimos 10 anos. Já nem falo só dos governos do Partido Socialista, falo dos últimos 10 anos. Depois temos uma penalização para os vieirenses, que eu acho que é uma medida que podia ser tomada, que nada o impedia de manter uma redução de IRS. Acho que é um erro estratégico não o fazermos, porque o Vieira era competitivo desse ponto de vista e beneficiava a quem trabalha e paga imposto. Podiam fazê-lo pelo menos até 2,5%. Não é feito. E depois continuamos a ter uma questão que eu não compreendo e não entendo, e só o percebo por uma forma de fazer política com a qual eu não concordo, que é, continuamos a não dar nenhum valor significativo às juntas de freguesia. E, portanto, esse desrespeito para as juntas de freguesia, e esse obrigar a que as juntas venham de chapéu na mão, falar com o seu presidente e pedir, por favor, eu preciso, por favor, dê-me alguma coisa para fazer o meu trabalho, é uma forma de trabalhar que eu acho que já não se compadece com os dias de hoje, politicamente, como é evidente, e não vai de encontro àquilo que é a melhor prática da autarca, que significa centralizar para fazer melhor, estar mais próximo das populações para fazer melhor, e as juntas têm esse bom exemplo. Depois dizer-vos que, e só para dar nota disto, e passo já a palavra, dizer-vos que é sempre com agrado, quando eu ouço o Dr. Nelly particularmente, e o Pedro também em segundo lugar, a falar da pesada herança. E este discurso da pesada herança, a mim dá-me algum gozo agora percebê-lo, porque se referem apenas aos últimos 4 anos. Porque eu também podia dizer que tivemos pesada herança quando herdamos dívida do Paulo Albino e do Engenheiro Cardoso, quando herdamos dívida, quando o Paulo Albino herdou dívida do Engenheiro Travessa de Matos, quando o Engenheiro Travessa herdou dívida do professor Costa. Quer dizer, a Câmara não nasceu em 2009, nem vai acabar em 2017. Portanto, as câmaras dos municípios têm uma história, têm um percurso de vida e têm momentos financeiros melhores ou piores. Agora, o que é pesada herança é termos feito um conjunto de obras, que eu já disse aqui, que só foram possíveis porque havia fundos comunitários para fazer, porque não eram possíveis fazer-se. A Escola de Vieira, a Escola de Roças, a Escola do Freio, a Escola de Louredo,
os pavilhões desportivos, o Parque dos Moinhos, tudo aquilo que foi feito na vila e nas freguesias foi graças a fundos comunitários. Mas essa passada herança permite que a Câmara tenha, como nunca teve, um presidente e 3 vereadores o tempo inteiro. Nunca houve na história de Vieira. Tem o presidente da Câmara e tem 3 vereadores o tempo inteiro que recebem por isso. Tem 4 assessores do Gabinete de Apoio à Presidência. Tem a Vieira Cultura e Turismo a renascer para ser um servidor de despesa. Tem a Brancelha a continuar a funcionar para ser, pelo que eu vejo, um servidor de despesa. E, portanto, fazem festas, festinhas, todos os fins de semana, todos os meses, há atividade. Mas essa animação também é necessária. Eu só estou a dizer que, apesar da herança, é apenas uma tentativa de esconder uma prática, porque, de facto, a prática demonstra que, até o último municipal já publicaram, quer dizer, apesar da herança, é apenas uma expressão que é utilizada para esconder aquilo que é, de facto, uma prática completamente ao contrário. Das duas, uma. Ou essa despesa não é faturada, e eu não acredito que façam isso, porque nos dias de hoje não acredito, quer dizer, pode fazer, mas quem apela ao rigor dos orçamentos, como aqui o Pedro referiu mais que uma vez, não pode depois ter despesa sem faturação. Eu sei que, por exemplo, o passeio que foi feito a Fátima em junho de 2014, do ano em que nós estamos, foi faturado a semana passada. Também é verdade. E não devia. Mas pronto. Mas isso, calhar, foi uma exceção que confirma a regra. Das duas, uma. Ou não faturam a despesa que têm e, portanto, não significa dívida, ou então, apesar da herança, é mentira e permite ter isto, que é, de facto, muita gente, e eu já aqui alertei, e só para terminar mesmo, e já que eu disse, e estou disponível, nós temos de mudar o paradigma de gestão em Vieira do Minho. Porque se não mudarmos, vamos ter grandes, enormíssimas dificuldades em ser sustentáveis no futuro próximo. Tanto é que a Câmara faz um orçamento, só para fechar, um orçamento com base num empréstimo que ainda não tem. Porque este orçamento é todo ele alavancado num empréstimo de 2,5 milhões de euros. E, portanto, se esse empréstimo ainda não foi aprovado, e nós já o aprovamos em Assembleia Municipal há muitos meses, ainda não foi aprovado pelo Tribunal de Contas, se não for aprovado, ou se não fosse aprovado, a Câmara tinha logo um problema à partida, é que não tem os 2,5 milhões de euros. Quer dizer, é tudo feito com base em pressupostos que nós nem sequer os temos, e a Câmara tem esse problema para... Espero que o resolva, como é evidente, e que o possa resolver, a bem daquilo que são os fornecedores, as empresas, os funcionários, porque a tal má gestão, que aqui já foi referida hoje, do tempo Partido Socialista, nunca teve 2 meses de salários em atraso. E nós, hoje em dia, em Vieira do Minho, temos colaboradores da Câmara e do município com 2 meses de salário em atraso. Isso é absolutamente vergonhoso e devia envergonhar quem está a gerir os municípios de Vieira do Minho, porque, de facto, quem trabalha tem que receber. E aqui o professor João Oliveira tem razão. O trabalho tem que ser dignificado. Isso é que honra a pessoa humana. É que o trabalho tem que receber e ter direito dos direitos, os nossos deveres, com certeza, mas ter numa Câmara, num município, 2 meses de salário de atraso, acho que é paradigmático. E não devia acontecer. Ora bem, antes de mais, interrompi, as minhas desculpas. Agora sim, vamos então... Faz parte do debate também. Faz parte do debate, penso eu. Mas, de qualquer forma, contrapor apenas aquilo que eu entendo que devo contrapor. Não vou contrapor tudo como é lógico. Relativamente... O tempo também andando. Sim, o tempo vai andando. Relativamente a... Quando eu falava na análise do orçamento, até porque quem começa a desbravar o caminho é sempre mais complicado, porque não sabe onde é que há de começar. Quando eu falava nas obras principais, eu falava efetivamente que neste orçamento não íamos ver grandes obras, não íamos ver a construção de nenhum centro educativo, nenhuma barragem. Já estão feitos. Pronto. Há, efetivamente, obras já feitas, grandes obras no Conselho, algumas concluídas e executadas no tempo do Dr. Jorge Dantas, outras com executivos anteriores. O que é certo é que, quando vemos aqui a questão das obras, o que é físico, digamos assim, quando se fala, por exemplo, quando se reduz isto a um passeio, quando se reduz isso a uma pavimentação de uma estrada, também lá está, torna-se um pouco redutor. Porquê? Porque este orçamento tem por base o tão já publicitado rigor financeiro e que está neste momento a vigorar. Está uma preocupação no saneamento financeiro, que já podemos comprovar isso. Depois, quando o Dr. Jorge fala da despesa corrente, em que há aqui um aumento de 1,5 milhões de euros. Dos dados que eu disponho é que, se retirarmos o acordo que no seu executivo foi feito com as Águas do Noroeste e que já com juros incluídos, juros de aproximadamente 250 mil euros, se retirássemos esses 2 milhões de euros de dívida às Águas do Noroeste, estamos a falar aqui numa despesa corrente com números redondos próximos da despesa corrente do seu último ano de executivo. Estamos aqui a falar, quer dizer... Desculpe só um minuto. Se tirarmos as dívidas todas, ficamos a zero. Bem lógico, mas repare. Isto para quê? Isto para explicar o quê? Ir buscando aqui as palavras...
permita-me só que Isso era bom, era não é assim tão ótimo. redutor nem tão bem disposto. Isto era porquê? ótimo, era. Quando nós falamos da pesada herança, a pesada herança é mesmo isto. Porque, repare, quando nós dizemos a pesada herança é esta e o que virá a seguir vai dizer que também é uma pesada herança. Permita-me só uma questão, e eu nisto sou coerente, que eu sempre disse o mesmo. No tempo do Padre Albino Carneiro, na altura em que ele tomava a posição, portanto, do Centro Educativo de Vieira do Minho, foi escolhido um terreno que na altura a despesa para o município era nula ou quase nula. Houve de facto uma opção política do anterior executivo num outro terreno esse que de processo em tribunal ronda o valor final a pagar pelo terreno rondará os 500 e tal mil euros ou 600 mil euros. Portanto, Não estamos a falar, falemos de números redondos, 500 mil euros. Portanto, estamos a falar, por exemplo, em mais 500 mil euros. É uma opção política. Há aqui uma dívida que foi criada por opção política. Eu aqui não chamo isto de investimento. Depois há outra questão, é que havia já um projeto feito, houve a necessidade de criar um novo projeto para um novo terreno. Os projetos têm que ser pagos, porque, como disse muito bem, quem trabalha tem que receber, como é lógico. Portanto, estas opções políticas custam dinheiro. Mas E é isso que eu queria dizer. Quer que responda agora? Ou depois? Deixa-me só Da minha parte, concluir. muito bem. O debate Sim. vai ter que render a tarde toda, de certeza. Podemos dar mais uns minutos. Depois, quando me falava na questão dos programas, por exemplo, o apoio ao medicamento, sabe também como eu que neste momento está com um leque muito mais alargado. Certamente poderá dizer, sim, mas fui eu que comecei, fui eu que iniciei um processo. Certo, neste momento está alargado a muito mais pessoas, desde que sejam efetivamente carenciadas e desde que efetivamente necessitem, e só pelo facto de serem, por exemplo, terem mais de 65 anos e não beneficiarem de reformas, como é lógico, portanto, estão todas, mas também o nosso Conselho, infelizmente, é tudo com reformas muito precárias, portanto, têm direito ao apoio ao medicamento, a um leque, então, muito mais alargado. O Vir a Nascer é visto, neste momento, não como um prémio, digamos assim, por nascer um filho, mas sim como uma medida de promoção, digamos assim, de promover, até porque não se pode ver isto de uma forma tão redutora, porque isto é complementado pela questão da oferta dos manuais escolares, das refeições e dos transportes no pré-escolar, é complementado com a disponibilização dos alunos. É todo um programa, digamos assim, para promover portanto, a natalidade no Conselho. Não podemos ver só dizer eu estou a atribuir aqui 1000 euros pelo nascimento de um filho e fiquei por aqui. Portanto, há toda uma política toda em volta. Depois, e só para, também agora já mesmo só para concluir, na questão das atividades, eu penso que nesta altura, numa altura com tão poucos recursos, é bom quando as equipas têm imaginação. E muitas vezes com poucos recursos conseguem fazer muito. Não há necessidade, estamos aqui a pensar que em termos de faturação, que se está a fugir a faturação. Eu não sei se está, se não está, mas não acredito nisso. Eu afirmei que não estava. Sim. Nem acredito, nem isso me passa sequer pela ideia. Até porque da maneira que isto está atualmente, qualquer empresa não vai estar a aguentar 1 ano ou 2 anos sem faturar o serviço. Isso nem sequer me passa. Mas tem um exemplo que é verdadeiro. O que é certo é que além de mais à fatura dourada. Há diversas iniciativas que estão a ser. Há diversas iniciativas, sim, mas não vamos aqui para âmbitos nacionais e falar daquilo que não sabemos e que deduzimos, porque senão também gostava de saber como é que o professor João consegue me dizer que a maioria dos portugueses está contra o atual governo. Qual é o é a minha percepção, é a minha perspectiva. E os dados. Pelo país E inteiro, tens tuas opinião, e tens tuas opiniões. e conhece milhões de portugueses. As sondagens últimas apontam para isso. Quem trabalha. Vocês valorizam merece tanto as receber. sondagens sempre? Quando me dizem quem trabalha merece receber, eu sublinho, se for preciso até me levanto para aplaudir. Agora há aqui uma questão que se coloca. Estamos aqui a falar da Brancelha, estamos a falar da mesma empresa que num curto espaço de tempo viu o seu quadro de pessoal disparar. Pedro, Estamos a falar de uma empresa. De Porque observou Vieira, desculpe. Repare, a Vieira, quantos colaboradores tinha quando eu deixei a Câmara? Quantos colaboradores tinha a Vieira? doutor, Desculpe, responda esta pergunta. Quantos tinha? O número exato. Zero. Estava extinta? Zero. Ouça. Agora já tem mais Mas 40. permita-me só uma quer coisa. dizer, Doutor, diga-me só uma Doutor, coisa. vamos falar de número de trabalhadores. Sabe perfeitamente. Vamos discutir os números de trabalhadores da Brancelha. Sabe perfeitamente Vamos, quanto é que a Brancelha tinha de saldo disponível para pagar os vencimentos. Desculpe, isso não é Sabe verdade. perfeitamente disso. Desculpe, São dados, são dados. Eu tenho que me reger pelos dados. Isso é uma demagogia Eu da tenho que me reger pior, pelos dados, da mais doutor. barata e da mais Não é mais falsa. demagogia. Mas eu discordo da minha vez. Repare, Ainda são os 35 euros. Não é. Esta questão do. Os Isto não 35 é euros, interromper, estamos a debater. Mas eu sabe não perfeitamente que os dados que nós Não temos ia casa são mesmo esses. E sabe perfeitamente que no último ano, nos últimos 2 anos da sua gestão, que disparou. E não me vai dizer que era só da Agricultura e Turismo. Sabe perfeitamente disso. Pronto, aquilo que eu quero, no fundo, dizer é o seguinte. Mais uma vez, por mais um ano, efetivamente, não se nota neste orçamento, até porque deverá ser a minha última intervenção, não se nota neste orçamento, efetivamente, grandes obras visíveis, digamos assim. Aposta-se cada vez mais na preocupação com as pessoas, com os casos sociais, como falava ali o professor João, e falava bem. É verdade, há muita gente
efetivamente, há muita miséria neste Conselho. A minha profissão permite-me percorrer todo o Conselho e é verdade, eu não ia dizer aborrece, mas entristece, ficamos mesmo incomodados, porque há muita miséria escondida, porque há muita miséria que efetivamente as pessoas dizem, eu sou pobre, tenho direito a isto, dá-me cá isto. Mas o pior não é isso. O pior é que há muitos pobres no Conselho de Vieira de Minho que têm vergonha de pedir, que têm vergonha de dizer que são pobres e que aquelas paredes e aquele telhado tapam muita miséria. E é neste orçamento, e quando falamos, é muita demagogia, não, é com base num orçamento que está preocupado com as pessoas que dota verbas, efetivamente, para apoio social, que dota verbas para a questão da educação, também facilitando um pouco mais o agregado familiar, não gastando, digamos assim, também já nessa despesa. Tudo isto eu penso que poderá, a par, aliás, e só mesmo agora para concluir, mas a par da continuidade do saneamento financeiro, eu penso que estamos num caminho que se calhar daqui a 1 ou 2 anos nos permita, juntamente com os tais investimentos e com a tal criação de emprego e com o tal empreendedorismo que também se exige aos vieirenses, e não só, também não estejam à espera que a Câmara crie tudo, mas que se exija, que se possa baixar a dívida. Só como nota, repare que se em janeiro de 2014 tínhamos os dados que apontavam para uma dívida de 19.385.000 euros, em junho deste ano, o último dado já fala, portanto, em 17.300.000 euros, ou seja, efetivamente já se está a baixar a dívida, está-se a pagar. Agora, ou se paga, não é? Ou então, em vez de se pagar, criam-se obras com fartura, está-se aqui a criar um equilíbrio, não deixando é que ninguém sofra, principalmente os mais carenciados e os mais idosos. O que acrescenta, Dr. Narmida? Pois, acrescento, respondendo ao Sr. Fernandes relativamente à questão da herança e também ao Dr. Jorge Dantas, que evidentemente que as heranças têm que se assumir. Agora, não podemos deixar de refletir se as dívidas que nós herdamos foram ou não foram justificadas ou justificadas pelas ações políticas corretas, aquilo que nós consideramos que seria a melhor aplicabilidade dos nossos dinheiros, que é de todos nós. E é essa herança pesada a que eu me refiro. O Pedro já avançou e eu sublinho que a má gestão, e eu considero má gestão, o Sr. Fernandes considerará se calhar de diferente forma, o Dr. Jorge Dantas certamente que sim, mas eu considero má gestão aquela questão da mudança dos centros escolares, que nós sabemos que trouxe dívidas resultantes de quê? De projetos que foram necessários duplicar, do alojamento das crianças, por exemplo, das crianças de roças em contentores, com despesas de aluguer, que se calhar mais valia ter-los adquirido, pelo preço que entretanto tiveram que pagar, pela aquisição de outros terrenos, não é? Entretanto, com obras até já adjudicadas, depois posteriores vendas de terrenos por metade dos preços. Então é assim, eu vou herdar certamente essas dívidas, todos os executivos vão deixar certamente dívidas como herança, agora importa refletir, analisar e concluir se essas dívidas são resultantes das melhores opções políticas ou não. E, portanto, é nessa análise que eu acho pertinente, sempre pertinente, referir a herança que nos foi deixada. Não só relativamente a estas opções políticas, como também aquela triste ideia que existe, não digo só relativamente ao anterior executivo, mas é deste que se trata aqui, porque nós estamos neste momento a analisar o orçamento que se lhe seguiu. Por acaso não, já é o segundo. Já é o segundo. Os orçamentos que se lhe seguiram, mas importa sempre nós tentarmos que se acabe com esta forma de fazer política, que é quem vem atrás que fecha a porta. Não é verdade? E, portanto, acho que muitas vezes temos que pensar em optar pelas ações que não são tão eleitoralistas, mas que vão garantir no futuro, ao Sr. Fernandes, que vão garantir no futuro que não haja este tipo de situações, não é? Olha, o Governo... Por amor de Deus, doutor. Então, estas situações... Estamos a falar do Governo, estamos a falar do orçamento. Estamos a falar do orçamento. Então, essas alterações dos centros escolares foi no interesse dos vieirenses que as fez? Foi para acumular as dívidas, não é? Não sei porque foram opções políticas para quê? Foi investimento? Foi o desenvolvimento económico? Pelo amor de Deus. Olha, então, nós já passamos além do tempo. Começava a ser eu não estar nos órgãos, não podiam fiscalizar esses pormenores e até tomar, enfim, não digo partido, mas de certo modo com equidistância seria até mais de interesse para os vieirenses. Mas devo dizer o seguinte, aquilo que veio sobre os outros que fecha a porta ou a herança, vejo que também diz isso a sua força política que representa também a nível nacional, diz que vão operar da herança, eu não tenho dúvida nenhuma
que vai deixar nestes 3 anos e meio, e pode a culpa não ser exclusiva, deve ser do mundo que nos rodeia, desta Europa capitalista desenfreada. Então temos que continuar com esse tipo de atitude. Mas vai acontecer, eu vou fazer as dívidas mas e vai os outros acontecer que ele tomou conta de uma dívida que estava em 70% e agora está em, ou 90%, e agora está em 130%. Isto é, em 3 anos e meio criou mais dívida que os 6 anos anteriores do governo de Sócrates. Voltamos para a política nacional, não estamos na política municipal. Se o país não foi à falência, João Oliveira. Não, naturalmente tudo isto que está a ser dito é muito interessante, mas vamos nos centrar no orçamento e quero reafirmar que no orçamento e as suas condicionantes. Há uma diminuição das dotações orçamentais para o apoio social de 2014 para 2015, reafirmo isso. Reafirmo também, e até posso dar agora números exatos, 202.477 é o diferencial do IMI de 2015 relativamente a 2014. Para mais. Pronto, é só, mas é uma clarificação. Agora, para terminar, também não quero tomar conta do tempo. Já passamos além do tempo, conforme disse. Já está a fazer sinais de que o tempo realmente escasseia. Apenas para dizer que lançar um repto. Porque o Bloco de Esquerda, se estivesse representado na Assembleia Municipal, efetivamente não votaria este orçamento, por várias razões, e também por esta, porque defende há muitos anos, e é uma prática, o orçamento participativo, que é uma prática que já começa a ganhar alguma importância em alguns municípios, inclusivamente em municípios com as cores da bandeira daquele município, do município de Vieira do Minho, não é? Para dizer que, efetivamente, é uma oportunidade perdida e lançar o repto de implementarem do Executivo de Vieira do Minho, o Executivo Municipal, implementar a partir do próximo ano a prática do orçamento participativo, envolvendo todos os vieirenses na escolha fazendo propostas de obras a realizar nas diferentes freguesias. Depois os serviços administrativos tomarão conta, o Executivo analisará com detalhe essas propostas e poderão, se tiverem cabimento, incluí-las no orçamento com a efetiva dotação orçamental para serem realizadas. Isso era uma aposta interessante, acho que era um avanço em termos democráticos, em termos de participação da população. E além disso, queria também dizer, em nota de rodapé, que era importante que colocassem no site da Câmara Municipal a proposta de orçamento para 2015, porque para quem vai lá, um vieirense que queira participar, e acho que se lamentavam, de que inclusivamente a comunicação social dava conta disso, de que não houve uma participação dos vieirenses naquela Assembleia Municipal, provavelmente porque, querendo analisar um documento importante para o Conselho, vão ao site da Câmara e não encontram, porque está lá o de 2014. O de 2015 não está, portanto era esse que estava em discussão. Devo lembrar-lhe que já passamos além do tempo. Só, não vai dar para sequer para rebater de todo o que estava a ser dito. Fico, no entanto, disponível para o fazer, porque, de facto, quando se fala sem ter conhecimento de causa, e eu volto a dizer, e muitas vezes não é culpa de quem exprime a opinião, é de quem a transmite para as pessoas, porque com certeza que o Pedro Araújo não está dentro dos assuntos porque transmite a opinião. A Dona Eli agora estará mais, mas antes também não está para transmitir opinião, porque em relação, por exemplo, ao Centro Escolar de Vieira, a história não é nada essa, até porque a opção do outro local teria custos, e custos bem mais elevados que aquele que teve este centro escolar, e este tem particularidade não ter nenhuma derrapagem, porque foi esse o entendimento que se chegou com a empresa. E o outro era colocado num terreno em que não tinha acesso, e só para fazer o acesso para lá custaria muito mais que os 500 mil euros. Mas isso era outra questão. Segundo, dizer, eu volto aqui a referir, que essa questão da Brancelho é mais uma daquelas histórias que o atual Presidente da Câmara conta, e gosta de contar porque gosta de contar histórias, e inventam histórias. A Brancelho aumentou o número de pessoal. Pedro, eu quando chegamos à Câmara, a Brancelho tinha 0 colaboradores, tinha 1 colaborador, se não me engano. E a Brancelho foi quem absorveu tanto a extensão da Via Agricultura e Turismo como a extensão da EPMAR, e, portanto, teve que ficar com funcionários da Via Agricultura e Turismo, com funcionários da EPMAR e com a dívida respectiva de cada uma das empresas. Portanto, nunca negarei que tinha dívida e pessoal que tinha, agora recebiam. Não estavam 2 meses com salários em atraso. Portanto, por muito mais tempo. Portanto, receberiam sempre. Portanto, porque se mais não fosse, recorriam mas não recebem, Pedro. Mas o problema é esse. E quando se diz que há rigor, não há rigor nenhum. E quando eu afirmo, e se quiser desmintam-me,
que o passeio a Fátima dos idosos do Conselho Vermelho foi feito sem ter a respectiva despesa garantida, nem ser faturado, também é verdade. Doutor, e, portanto, é o doutor que a o questão, diz. só eu que o afirmo, eu não digo eu afirmo. Portanto, dizer aqui que há rigor, não há rigor nenhum. Rebater essa questão. E depois temos resultados que não são coincidentes, por dizer assim, fazemos muito com pouco. O Vieira Sentir, o Senti Vieira, é assim que se chama, o ano passado gastou 100 mil euros. Portanto, não é fazer muito com pouco, é fazer pouco com muito. Doutor, porque 100 tem 100 euros, ou 100 mil euros, sabe perfeitamente que grande quantos parte desse valor para fazer atividades resultou que no alguns investimento das deles, estruturas metálicas para a Feira de Fumeiro. Não, fora isso. Isso foi outro. Se o anterior executivo tivesse tido a mesma opção em relação aos contentores de roças, se calhar tinha ficado mais barato. Não é, doutor? Não estou a falar nada. O senhor está a falar em bugalhos, eu também posso responder. Se a Câmara anterior de Paulo Albino tivesse pago ao Urbanop 1 milhão de euros por dever, eu não tinha tido dificuldades durante algum tempo. Quer dizer, estamos agora aqui a tirar pedras sem razão nenhuma. A Câmara de Paulo Albino e do Engenheiro Cardoso já vamos além do tempo. executou obras sem cabimento orçamental e sem faturas de quase 1 milhão de euros. Ouça, isso é mesmo. E eu nunca usei isso da forma que vocês usam em relação a nós, porque isso até faz parte de um princípio democrático, que é respeitar aquilo que é transitado nos municípios, nos executivos para os outros, desde que não seja crime, como é evidente. E, portanto, usam essa questão de uma forma assintosa e às vezes até injusta, que são mesmo muita paciência e muita cultura democrática que aceita, percebe? Doutor, eu espero que esse discurso acabe, porque esse discurso não, mas não vai acabar. Não é um discurso, de pura análise. Não é análise. Mas o que é que se analisa, doutor? São as opções políticas. A opção política de mudar o centro escolar da Vila foi, em nosso entendimento, muito melhor. Está bem, errada, mas que trouxe dívidas, que trouxe consequências desastrosas. Posso terminar porque sabe onde é que era o terreno? Sei. Sabe como é que chegava lá? Mas estavam previstos O outro terreno custava muito mais do que custou este terreno, Pedro. Sim, as coisas foram feitas. E, portanto, e o de Roças, doutor, diga-lhe o Freire. Porquê? São opções políticas. Foi tão boa a opção, deixa-me só terminar, para dizer assim, foi tão boa a opção política que consta do vosso boletim municipal como uma grande obra. A obra do Centro Escolar de Guilho Freire é posta por vocês no vosso boletim municipal como uma grande obra deste ano de mandato. Ouça, é preciso ter vergonha para fazer uma coisa dessas. Porque aquela obra é preciso ter tempo. É preciso, no meio do naufrágio, tentar salvar o melhor. No meio do naufrágio, tem que tentar salvar o melhor. A escola serve a profissão de Freire. E outra coisa, e garante aquela freguesia, que é uma coisa fundamental. Mas nós não estamos a dizer o contrário. O que estou a dizer, doutor, o que eu disse... Desculpe, se fosse voltando atrás 4 ou 5 anos ou 8 anos, não fechava nenhuma escola. O que eu disse é que a mudança dos centros... A mudança dos centros educativos... Foi uma grande decisão política, que não foi só minha. Foi uma decisão que levou à criação de dívida que agora condiciona que agora condiciona este orçamento e que depois o Sr. Fernandes e outras pessoas podem ficar admiradas de falar nas heranças. Temos que falar, porque podíamos ter aqui muito mais dinheiro para investir. Sabe quem pagou, então? EDP, 100%. Sim, senhor. E agora diga uma coisa, doutor. O município pagou zero. E acha justo que o protocolo que a EDP assinou com o município, que grande parte desse valor tenha sido gasto numa única freguesia? Considera isso justo? Considera isso justo? Salamonte tem mais investimento que Considera isso justo? Considero. Não, pois olha, não considero. Seguinte, em 21 freguesias, o senhor desviou, quer dizer, encaminhou grande parte desse valor para Guilho Freire. Foi uma opção política. Claro, e é isso que estou a falar. Que o povo de Guilho Freire... Mas são as opções políticas que nós também temos que contestar. Não são as opções políticas que o senhor contesta. Então, a herança é por más opções políticas. Lá está a questão da Por isso eu herança. falo da herança. A herança é trazida à colação nesses termos. Nem no dinheiro do município, nem comprometeu dívida, e foi uma decisão acertada porque vai garantir que Guilho Freire possa ter escolas durante muito mais anos. E isso significa muito nos dias de hoje. Mas não são só os centros educativos, doutor. Não são só os centros educativos. Ficou melhor classificada aqui à volta. Claro que estamos a falar de um orçamento e o tempo claro que seria interessante. Claro que seria interessante continuar a ouvir-vos aqui, embora devo lembrar-vos sempre, a sobreposição de votos, naturalmente, ficam sempre coisas por dizer. Deixe-me só desejar, e acho que vai ser também um Feliz Natal a todos os vieirenses, que isso é que é importante, que eu se calhar não vou ter outra oportunidade. Naturalmente. Sim, exatamente. Também desejo a todos os vieirenses um bom Natal. Espero que tenham mais, vão ter com certeza mais oportunidades. Isso está garantido. E esperemos ver-nos em breve, se não for antes, no próximo ano, em 2015. Hoje foi, naturalmente, a discussão sobre o plano e orçamento, com, naturalmente, as diferenças que estamos habituados a ouvir entre os diversos intervenientes. Recordamos que isto é um painel representativo dos principais partidos com atividade no Conselho.
Hoje discutimos o plano de orçamento, 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui aos presentes e, uma vez que não estaremos provavelmente antes do Natal, desejo-vos a vocês e às vossas famílias um bom Natal. Assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco.